Olá, amigas e amigos do canal Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. É prazer mais uma vez estar aqui com vocês, falando sobre psicanálise. Hoje vou tratar a segunda parte dos grupos de estudos que eu ofereço, os meus grupos de estudos, que iniciei a semana passada, falando dos grupos que eu dou na terça e na quarta, né? E na quinta e na sexta eu dou outros grupos que vou falar exatamente hoje sobre eles, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar informações e transmitir o ensino de Lacan, de Freud, né? O que esses dois grandes psicanalistas nos trouxe para pensar tanto as questões próprias da psicanálise, mas também as suas conexões, né? Com diversos saberes no campo da ciência, da filosofia, das artes, da cultura, enfim, tá? Bom, como eu disse para vocês na semana passada, os meus grupos na terça-feira são de 20 às 22 horas psicanálise de educação e de 22 a 0 hora introdução à psicanálise e laço social. E na quarta-feira, de 20 às 22 horas, psicanálise e extensão, tá? Que é um grupo que eu dou articulando com outros saberes. Bom, nesses grupos todos e nos demais que eu vou falar hoje, né, os encontros são todos por via remota. Eu utilizo muito a plataforma Meet, né? Os grupos têm sempre 2 horas de duração. É um bom tamanho para a gente discutir, refletir, pensar, fazer leituras, não é? E ao mesmo tempo não se tornar muito cansativo, tá? Então são 2 horas de duração, cada grupo, tá? E eu cobro valores referente a eles, né? Mas aí esses valores eu não vou dizer aqui. Pessoas que possam estar interessadas em me procurar com o interesse de estudar ou ter mais informações, é só ligar para o meu telefone, o WhatsApp, né? Que é o código do Recife 81 997 18 26 90, tá bom? No final da fala de hoje, eu volto a lembrar para vocês. Tá, então vamos falar dos grupos que eu tenho na quinta-feira. Eu tenho grupos de terça a sexta, sempre à noite, né? Tenho horários também que as pessoas que tiverem interesse durante o dia possam ser cogitados, mas por hora os grupos que eu estou trabalhando, eles se realizam sempre à noite, né? Na quinta-feira eu tenho um grupo chamado Psicanálise, Sintoma e Laço Social, né? Onde eu trato questões clínicas, questões teóricas e também questões das articulações da psicanálise com diversos temas na política, na subjetividade, na história, nas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, né? Nas construções da nossa subjetividade, da sexualidade, enfim, né? É um tema que a gente está sempre tratando. E nesse momento nós estamos estudando esse livro. Eu não tenho o livro do autor comigo, porque eu não consegui encontrar no mercado ele, tenho alguma dificuldade, mas aí eu consegui cópia e talvez já tenha PDF deles aí, né? Alguns desses livros que você tem dificuldade de encontrar no mercado, você encontra PDFs, né? É sempre bom você poder comprar o livro do autor, valorizar o autor, eu sempre estimulo isso, mas às vezes você não encontra mais, tem edições esgotadas, e às vezes até é difícil você encontrar em PDF, aí você vai tirar cópias, né? Foi o caso desse livro aqui, que é um livro excelente, que é do Charles Melman, um autor que eu trabalho muito, chamado O Homem Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, né? É um livro de Charles Melman com Jean-Pierre Lebrun, né? Charles Melman com Jean-Pierre Lebrun. É uma entrevista de Jean-Pierre Lebrun, o livro é todo ele, uma entrevista de Jean-Pierre Lebrun a Jacques Lacan.
Mas o Jean-Pierre Lebrun faz também suas inserções, faz colocações. Jean-Pierre Lebrun é um psicanalista belga muito bom, trabalha também muito esse tema próximo do que trabalhava o Charles Melman. Charles Melman, infelizmente, há cerca de um mês, nos deixou, né? Faleceu aos 91 anos de idade, mas estava muito ativo ainda, participava muito das coisas, era uma pessoa extremamente ativa e profícua no campo da psicanálise lacaniana, não é? Profundo conhecedor de Lacan, esteve junto com Lacan, foi aluno de Lacan, participava de atividades de Lacan, de seminários dele, não é? E tem, portanto, assim, tinha um conhecimento de uma certa intimidade com Lacan, de proximidade com ele, portanto transmitia muita coisa dessa relação que ele tinha próxima a Lacan, de um grupo que era bastante próximo a Lacan, né? E a obra dele é muito vasta, muito profícua, né? E nesses últimos anos o Charles Melman vinha trabalhando, que aliás é o objeto desse livro, um livro excelente, né? Em uma forma de entrevistas, né? Perguntas e respostas do Lebrun a ele, né? Ele vinha trabalhando a questão do que ele chamava a mutação cultural em curso, né? Impacta hoje no mundo, no campo da subjetividade, mas no campo social, histórico, político, enfim, não é? Impacta hoje que nós estejamos passando por um verdadeiro processo de modificações das representações sociais e subjetivas, não é? Muitos falam uma crise do simbólico. O Lebrun, por exemplo, explora muito a questão da crise do simbólico, discute isso nesse livro e discute em livros deles, né? O Jean-Pierre Lebrun também é um autor também que eu recorro muito, um autor muito bom, e que vem tratando muito essa temática, né? Essa questão dessa crise do simbólico ou das mutações, das representações, elas afetam muito como está a construção do nosso aparelho psíquico, como nos constituímos no mundo, né? E a própria sexualidade, né? Nós temos hoje uma série de funcionamentos, né, que até algum determinado momento, até pouco tempo, recentemente, eram expressões difíceis de se colocar pelo preconceito, pela violência, que não deixaram de existir, mas que hoje as pessoas estão, digamos assim, saindo dos armários, especialmente os homossexuais, saindo dos armários, assumindo uma vida, buscando a normalização, né, buscando a normalidade de viver suas vidas afetivamente, construindo famílias, né? Isso passa também no processo de reorganização orgânica das famílias. Então, sem dúvida, um trabalho extraordinário, esse do O Homem Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, né? Que é a discussão, né, da entrevista de Jean-Pierre Lebrun a Charles Melman. Todo o livro é isso, né? Mas muito bom mesmo. Bom, esse é o grupo que eu faço na quinta-feira. O horário dele é de 19h30 às 21h30. 19h30 às 21h30. 7h30 da noite às 9h30 da noite, né? Horário de Brasília. Lembrando sempre isso, né? Para os que são as pessoas que estão de fora do Recife, Recife tem o mesmo horário de Brasília. Então, né? No horário de Brasília. Tá? E Recife não entra no horário de verão. Não tivemos esse ano, não sei se vamos ter no próximo ano. Recife não entra, há muitos anos já que Recife não entra no horário de verão. Tá? Bom, quando tem, né? E vamos falar agora na sexta-feira. Na sexta-feira eu tenho um grupo que é de 20 às 22 horas, chamado Seminários de Lacan. Seminários de Lacan, né? E nos Seminários de Lacan, a gente estuda um autor também, um dos grandes nomes da psicanálise, dos grandes autores, né, do ciclo próximo de Lacan, né, que é o Joel Dó. E ele tem um livro chamado Introdução à Leitura de Lacan. Tem 2 volumes, volume 1 e volume 2. O volume 1 é O Inconsciente Estruturado como Linguagem, tá? E no volume 2, ele tem esse livro, Estrutura do Sujeito, que eu também não tenho ele, né, no livro propriamente dito, não encontrei, né? E adquiri ele através de cópias, mas talvez vocês encontrem em PDF. Né? Não sei se em alguns lugares, em algum
em algumas livrarias, sebo, por exemplo, pode ser que se encontre. Em alguns sebos virtuais ou sebos físicos, é possível que se encontre, mas não tinha. Eu tenho outro livro, o volume 1, que é O Inconsciente Estruturado como Linguagem, né? Eu tenho ele do próprio autor. Mas o 2 eu não encontrei, então eu trabalho através de uma cópia, né? Mas eu ainda quero ver se encontro, procurando por aí sempre para ver se encontro tanto o livro de Charles Melman, O Homem Sem Gravidade, do Melman e do Jean-Pierre Lebrun, como esse Introdução à Leitura de Lacan, volume 2, Estrutura do Sujeito. Tá? É um livro muito interessante, onde o Joel Dó ele faz um percurso sobre os seminários de Lacan. Esse seminário que eu trato são seminários de Lacan. Então, eu trabalho os seminários de Lacan. Trabalhei recentemente O Avesso da Psicanálise, que é o seminário 17, de 1969-70, e em seguida trabalhei o ANCOR, o Mais Ainda, que é o seminário 20, de 72 a 73. E aí, quando a gente estava estudando o ANCOR, algumas pessoas que participam do grupo sentiram a necessidade de a gente fazer algumas leituras de aporte, de reforço, que pudesse ajudar a nós compreendermos certas questões, certas construções de Lacan. Foi aí que surgiu o livro Introdução à Leitura de Lacan, que no início nós lemos alguns capítulos, algum capítulo destacado, específico, conectado à lição que nós estávamos trabalhando no seminário de Lacan, e posteriormente houve um entendimento da gente ler todo o livro, né? Particularmente esse volume, volume 2. E aí nós fizemos isso. Então, esse grupo é na sexta-feira, né, de 20 às 22 horas. Nós já estamos concluindo ele, esse grupo. E aí nós vamos voltar ao seminário de Lacan, nós estamos vendo aí, junto com as pessoas, qual é o seminário que eles desejam estudar. Eu sempre deixo para que as pessoas, os alunos, as alunas, escolham quais são os temas que eles querem estudar. Às vezes, quando me pedem sugestão, eu dou alguma sugestão, alguma indicação, mas eu deixo sempre que a última palavra seja deles, movido pelo desejo deles, daquilo que eles querem estudar, tá? Então, a gente vai ver qual é o seminário que nós vamos estudar, mas a gente resolveu fazer uma leitura de transição, né? Uma leitura que, agora que a gente já está próximo de concluir esse livro, Introdução à Leitura de Lacan, né? Nós estamos muito próximo de concluí-lo, e aí eu sugeri que nós fizéssemos uma leitura desse livro aqui, que é de um tema muito, muito importante hoje, particularmente, sempre, né, um tema estrutural da psicanálise, que é O Pai e Sua Função em Psicanálise, também do Joel Dó, né, da editora José Editor, né? A editora, lembro que é uma editora que publica muitos livros de psicanálise, particularmente de Lacan, e tem esse livro aqui que é muito bom, O Pai e Sua Função em Psicanálise. E assim que a gente concluir a introdução à leitura de Lacan, nós vamos trabalhar esse livro para depois, logo em seguida, emendarmos como mais um novo seminário de Lacan. A gente vai reforçar aqui algumas questões, como a questão do pai, particularmente, que é o tema que ele vai tratar aqui, o pai nas suas construções simbólica, real e imaginária, né? A função do pai nessas três construção da linguagem, né? Essas três funções, né? Simbólico, real e imaginário, né? E nele Joel Dó analisa como Lacan e Freud posicionaram e construíram, pensaram o pai, né, dentro dessa perspectiva. Aí me chama a atenção a questão do pai, porque dentro da temática de mutação cultural, que é uma temática muito contemporânea, um dos aspectos fundamentais dela é exatamente aquilo que o Melman tem chamado a atenção como a forclusão do pai. Né? Como o pai opera na nova construção subjetiva, mas também na nova construção social com o declínio do patriarcado. Então a gente entendeu de fazer uma leitura que pensasse a construção do pai como a psicanálise. Freud e Lacan situou o pai nessa construção. Então é isso, né? Para vocês, para hoje por aqui. Lembrando que eu cobro valores tanto para profissionais e para estudantes, mas eu não vou deixar aqui dizer para vocês aqui quais são esses valores. As pessoas que estiverem interessadas, entrem em contato comigo pelo meu telefone WhatsApp, cujo código aqui do Recife é 81 e o número é
O número é 99718-2690. Né? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, conversar, bater um papo, trocar algumas ideias, é sempre um prazer, né, recebê-los e recebê-las. Né? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.